Olá, amados, bem-vindo novamente ao nosso canal Vinho Novo em Ódios Novos. E hoje a gente vai dar um pouquinho de continuidade sobre o nosso assunto, que a gente está falando sobre a Jerusalém, né? Que a Jerusalém, dentro da Jerusalém acontece o ensino de paz através do rei e do sacerdote, e ela tem que conter o amado. E essa Jerusalém é o modelo para nós, então nós somos a Jerusalém, né? Quando a Bíblia fala, vamos orar por Jerusalém, né? Por quê? Porque se a gente orar pela Jerusalém, ela vai ser restaurada em nós e o rei vai habitar e vai devolver a nós a aliança de paz e nós tornaremos filhos, tá? Porque a Bíblia fala, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E na Jerusalém tem uma outra característica bem importante, que ela é uma cidade fortificada. É uma cidade que tem muros, que tem torres de vigias e tem portões. E eu perguntando para Deus, falei assim, Deus, mas que são os muros? Né? Eu já escutei várias vezes, olha, as brechas na vida, mas o que são os muros, né? O que são os portões, né? Por que essa figura da cidade fortificada? E ele foi me ministrando sobre isso e foi falando que os muros é tudo aquilo que você vê na outra pessoa. Então, a nossa pele, tudo que protege nossos órgãos internos aqui, ó. Isso aqui tudo são os muros. E que nos muros tem que ter as torres de vigia. Por quê? Porque a gente tem que estar sempre em alerta contra as ciladas do diabo. A gente tem que estar vestido de armadura, em cima da torre, em alerta, pronto para a batalha. Tá? Vendo de longe o inimigo e não só vendo ele de perto, mas também conseguindo ver ele de perto, né? Só que a gente tem que detectar de longe quando o inimigo vem para nos sitiar, tá? E nesses muros, eles podem estar fragilizados, né? O modelo da Jerusalém não são muros frágeis, né? Ele é um modelo, mas tinha muitas outras cidades que também tinham os muros fragilizados. E a gente é assim em relação aos nossos traumas, aos nossos pecados, que isso tudo fragiliza os nossos muros, né? Alguma situação complexa da vida, financeira, morte, que isso, se a gente não tiver firmado na palavra, pode fragilizar, trazer brechas para os nossos muros, né? Ou seja, a gente também não viveu uma vida buscando a santificação, trocando as vestes, esses muros podem estar fragilizados. E os portões, o que seria? Os portões eles serviam de entradas, saídas, né? E um único portão era somente saída, que na Velha Jerusalém, na Antiga Jerusalém, tinham 8 portões. E esses portões eles caracterizavam por o portão da cavalaria, portão do peixe, portão da ovelha, e se somavam no número de 8. E todos eles tinham ferrolhos e trancas, então eles eram protegidos, tá? E nesses portões também ficava onde acontecia os julgamentos, tá? Por isso que a Bíblia fala, Jesus está às portas. Estar às portas dizendo, Jesus está pronto para julgar, né? Mas nesses portões ficavam também os juízes, onde julgavam os povos, a causa do povo, né? Onde trazia julgamento, né? E facilitar, porque o julgamento nunca era para atrapalhar a vida, era para trazer resolução, era para trazer desfecho de situações. Então, os juízes ficavam às portas de Jerusalém, né? Da cidade fortificada. E esses portões, o que significaria? Os portões, eles são tudo que entra em nós. Então, olhos, nariz, boca, ouvidos, né? E o único lugar que sai. Então, esses são os portões. Tanto que se você for contar, você também tem 8, tá bom? Inclusive na nossa região genital. Então, esses são os portões. Por isso que o diabo ele tem tanto interesse que a gente ouça, que a gente veja, que a gente sinta o cheiro, que a gente coma aquilo que pertence a ele. Por quê? Porque isso pode corromper o nosso templo e pode corromper o nosso palácio, onde tem o governo de Jesus, porque ele quer tomar esses 2 lugares. Então, o cuidado que a gente tem que ter, tudo que a gente olha, com tudo que a gente cheira, com tudo que a gente ouve. Por quê? Porque são por esses lugares que a nossa cidade é invadida e ela fica não só desprotegida, mas ela também ela pode ser tomada, não só sitiada. Sitiar é quando o exército fica fora
mandando as mensagens, né? E a gente fica absorvendo e fragilizando tanto a muralha quanto os portões e fragilizando o povo dentro, né? As nossas emoções, tá? E como que o diabo faz isso, né? Ele vai colocando em volta de nós aquilo que ele quer que a gente acredite, né? Se a gente não estiver muito firmado na palavra, com certeza é isso que a gente vai se pautar, naquilo que a gente olha lá fora, naquilo que a gente escuta dos exércitos inimigos que se andam em volta dos nossos muros, e daquilo que a gente vê, e às vezes daquilo que a gente come, porque também o objetivo é aquele que a gente morra de fome, né? Morra de fome no sentido de não ter acesso, ou mesmo não ter tempo de ler a palavra, não ter tempo de buscar Deus, não ter tempo de orar, não ter tempo de jejuar. Então, o objetivo dele sitiar a nossa cidade é isso, tá? Fragilizar quem está dentro, no caso, as nossas emoções, nossa crença em Jesus, para poder entrar pelos portões e tomar a cidade. Então, o nosso cuidado em guardar as nossas muralhas, curar, restaurar nossas muralhas, né? Por quê? Porque sem resolver as nossas muralhas, a gente não tem como manter o templo e o palácio seguro, né? E nem o que está dentro da gente. Então a gente tem que resolver as questões externas, né? Que nos causaram traumas, que são pecados, muitas vezes, que nos traumatizam, para a gente poder estar seguro, manter seguro e ser uma Jerusalém inabalável, tá? Então a gente é a figura da igreja, né? E a igreja é a pessoa onde habita o amado, tá? E como nação, como congregação, essa nação, ela tinha, foram dividida a terra, quando o povo conquistou a terra prometida, ela tinha, cada povo, cada família, cada filho ali de Jacó, ela tinha direito a uma parte daquela terra, tá? Então, o corpo de Cristo é essa divisão, tá? Cada um tem uma função, né? Cada um tem um porquê tá ali, cada um faz uma coisa. Então, o corpo de Cristo é como se fosse a divisão toda da nação da Terra Prometida. Agora, a Jerusalém é o indivíduo, tá? E é o modelo, é a terra árida que vai se tornar em cidade de ensino de paz. Então, vamos se atentar para o que a palavra diz, né? Poucas coisas são ensino direto, muitos tinham ensino de parábolas, tanto as profecias eram por parábolas, então vai precisar de estudo, vai precisar de ajuda do Espírito Santo, vai precisar de se atentar para aquilo que a Bíblia diz não tão claramente, tá? Então, guardar as portas, estar vigilante, né, o tempo todo e restaurar as muralhas. Então, esse é o nosso conteúdo de hoje. Olhe para a palavra, ela é ricamente perfeita, né? Toda a palavra, o Velho Testamento, o Novo Testamento, né? Então, fica aí nosso ensino para hoje, tá? Vejo vocês no próximo vídeo e vai lá, se inscreve no canal, visita o nosso canal e também assista os outros vídeos para vocês poderem ter o entendimento desse todo, tá? Obrigado, um abraço a todos.